Vamos lá, então. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro aulão semanal de 2021, a nossa aula número 8. E a nossa aula número 8 é sobre metas, sobre criação de metas. E por que criar metas é muito importante? Criar metas é importante para que a gente saiba onde quer chegar. Ponto. Isso é o passo, na minha opinião, mais importante de todos. É você saber aonde você quer chegar. Porque se a gente não sabe para onde a gente vai, não consegue saber em quanto tempo a gente chega lá. A gente patina. Então, basicamente, a gente precisa de metas. Metas, seja de longo prazo, seja de curto prazo, mas a gente precisa de metas. Então, vamos lá. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu coloquei uma meta para mim. A minha meta inicial que foi o meu projeto Emagreça Comendo Doce Todo Dia. A minha meta de emagrecimento, vou contar um pouco inicial. A minha era emagrecer de 2 a 4 quilos de gordura em 30 dias. E manter massa muscular. Perfeito. Essa era a minha meta. Isso do dia 29 de julho até o dia 29 de agosto de 2020. Legal. Quais foram os resultados? E por que eu pensei, quando eu fiz essa meta de emagrecimento, por que eu pensei nessa meta tão de curto prazo assim? Porque, bom, eu sou profissional de educação física. E por ser profissional de educação física, eu consigo, quando eu tenho umas meta muito específica, assim como todo mundo, quando a gente coloca uma meta muito específica, a gente consegue fazer. Exceto quando você não sabe o que você precisa fazer para chegar lá. Então, o que eu precisava fazer para emagrecer de 2 a 4 quilos de gordura em 30 dias? Déficit calórico. O que eu precisava fazer? Precisaria fazer déficit calórico. Legal. Como? Exercícios, mais o déficit da alimentação, mais alimentação. E, é claro, um sono adequado. Perfeito. Só que, além de tudo isso aqui, que é a matemática em si, eu precisaria manter a disciplina de tudo. Além de manter a progressão dos treinos. A progressão, vocês já viram em outras aulas, ela pode ser feita através de volume, através de intensidade ou através de outros parâmetros que eu nem expliquei ainda para vocês. Mas, de maneira simples, o que eu fiz naquele tempo foi utilizar um aumento de intensidade. Legal. Beleza. Então, isso é o que eu sabia que eu precisava fazer. Essa era a minha meta de emagrecimento inicial. 2 a 4 quilos de gordura em 30 dias, que é a recomendação. Manter massa muscular, que também é a recomendação. E, legal, déficit calórico. Manter disciplina de tudo, além de manter progressões de treinos. Além de déficit calórico, o que eu precisava fazer pensando em manter massa magra é uma dieta. Aí entra dentro do déficit calórico uma dieta hipocalórica, que é exatamente o déficit calórico, e, além de hipocalórica, hiperproteica. Legal. Hiperproteica quanto? Quanto estava a minha dieta em proteína? 2,1 gramas por quilo. Hipocalórica, quanto estava, segundo a avaliação que a nutricionista Dani fez, de calorias abaixo, menos 300 calorias por dia. O que daria, se a gente fizer as contas, 2.100
calorias na semana. Legal. Só que isso daqui faria eu chegar nesse resultado de 2 quilos? Bom, depende. Para que eu emagrecesse meio quilo de gordura, eu teria que estar em menos 500 calorias. Se for pensar dia a dia, menos 500 calorias por dia para que desse, ao longo da semana, menos 3.500 calorias por semana. Equivalente a meio quilo por semana. Legal. Para eu emagrecer meio quilo por semana, e isso totalizaria 2 quilos mês. Só que aí, o que acontece? Se eu fizesse essa menos 300 aqui, realmente, eu não emagreceria nem 2 quilos por mês. O que provavelmente aconteceu, essa dieta hipocalórica aqui, por mais que ela tenha sido calculada para ser um déficit de 300 calorias, ela foi um déficit maior. Por quê? Qual foi o resultado final? O resultado final foi que eu emagreci menos 5 quilos de gordura e ganhei 3 quilos de massa magra. Tá, legal. Isso é comum? Não. Quanto normalmente as pessoas ganham de massa magra por mês? 1 a 2 quilos de massa magra mês. Isso é o comum. Isso é o comum. E é claro, como eu já falei na outra aula, quanto mais treinado, menos treinável. Por que isso aconteceu? Porque eu já era muito treinado por muito tempo. Então, basicamente, eu só reganhei o que eu tinha perdido de massa magra. Então, para mim foi mais fácil reganhar. Lembra o que a gente aprendeu sobre memória muscular? Então, para mim foi fácil reganhar essa massa muscular. Então, essa massa muscular não, perdão, essa massa magra, que vocês também já viram que há diferenças. Quem não assistiu às outras aulas, assiste que eu falo a diferença de massa magra e massa muscular. Legal, esse foi o resultado final. O meu objetivo era 2 a 4, mantendo massa muscular. E eu ganhei massa muscular. Ganhei massa magra. Pô, legal. Então, como que a gente bola as nossas metas reais? Né? Como que a gente pensa nessas metas? Bom, legal. Vamos supor que... Vamos fazer um caso hipotético aqui de uma pessoa, aluno ou aluna, tanto faz, que está com 25% de gordura. Gordura corporal. Legal. E essa pessoa, ela quer abaixar esse percentual de gordura. Para, no caso de uma mulher, para se chegar em um padrão normal, 20 a 24% de gordura. Dentro dos 25 ainda está dentro da normalidade, mas, por exemplo, uma mulher já começa a se sentir bem normalmente, é claro que isso varia, aí é muito mais da mulher se sentir bem ou não, se olhando no espelho, aproximadamente em 20%. Daí para baixo, ela já começa a ver uma definição maior, principalmente na área dos abdômenes, principalmente também na área aqui do ombro, se for bem treinado, nas pernas. É claro que, se estiver em 20%, já vai ver uma boa definição em mulheres? Já. E em homens? Então, ó, em mulheres, normalmente, de 20 a 24%, normal. Em homens, o normal, 14 a 16% já é normal. E abaixo disso, aí você já vai mais para padrões de excelente, bom e excelente. Por exemplo, para homens, abaixo de 10% já é excelente. Só que aí a gente tem que pensar numa coisa: é fácil se manter em percentuais muito baixos? Não. Porque o nosso organismo não está acostumado a manter um percentual tão baixo por muito tempo. Por exemplo, quando você vai ver um fisiculturista e você vai ver as fotos ali dele no processo de competição, ele não vai se manter em 6, 5%, depende muito, né, do nível que ele quer chegar, 7% de gordura o ano inteiro. Ele vai se manter naquele momento
em sair 7%? Quanto que ele fica normalmente? Aproximadamente 10%, às vezes 12%. Depende do tipo de bulk que ele faz para ganhar massa muscular. Às vezes vai até 15%, 20%. Depende muito do tipo de preparação. E por quê? Porque existem momentos diferentes, que são, falando em preparação de treinamento, momento de bulk ou superávit e momento de cutting ou teste. E além disso, os momentos de manutenção. Legal. Isso eu estou falando para competição e para pessoas normais. Bom, existem esses três aqui. Isso daqui seria uma dieta normocalórica. Aqui, uma dieta hipocalórica. Uma dieta hipocalórica. E aqui, uma dieta hipercalórica. Hiper acima da quantidade de calorias, hipo abaixo da quantidade de calorias, normocalóricas ali dentro para você manter como se fosse a balança equilibrada. Legal. E aí, como que você faz para criar essa meta? Essa meta ela é algo muito individual. Então, por isso que dentro, quando eu faço a avaliação com vocês, eu pergunto em quanto vocês acreditam que vocês estão e em quanto tempo vocês querem chegar naquele ponto. Por quê? Porque isso vai determinar o quanto de disciplina vocês vão precisar ter. Por exemplo, pessoa de 25% de gordura. Ela quer chegar em, agora um caso de homem, de mulher, em 20%. Legal. Dependendo de quanto, aí é claro, envolvendo pesos e tudo mais, não vou ficar muito na matemática. Vamos pensar em homens, que ele está em 25% e ele quer chegar em 10%, vai ficar mais fácil a conta. Vamos pensar em um homem aqui. Esse homem ele pesa 100 quilos. Nesses 100 quilos, ele tem 25% de gordura corporal. Então, 25 quilos desse homem de 100 quilos é gordura. E ele quer chegar em 10%. Ou seja, ele quer chegar em 10 quilos de gordura corporal. Pensando que ele vai manter o peso dele. Só que o que normalmente acontece quando a pessoa ela vai abaixando o peso, isso também diminui. Então, às vezes, ele não vai manter 100. Ele vai abaixar para... E isso é o que muita gente quer. Ele vai abaixar para 90 quilos. E aí, esses 10% não vão ser mais 10 quilos. Vai ser um outro peso, equivalente ao 90 quilos. Mas vamos fazer aqui para o 100 para simplificar. Então, a pessoa, esse homem aqui, ele vai manter os 100 quilos, ele vai mudar 1 grama na balança. Na balança, ele está exatamente com os mesmos 100 quilos. Mas só que aqui, ó, ele saiu de 25 quilos e foi para 10 de gordura. Legal. Então, quanto ele precisa perder de gordura? Ele precisa perder 15 quilos de gordura por mês. Por mês não, perdão, não. Por mês não. Ele precisa perder 15 quilos de gordura corporal, né, para chegar nesses 10 aqui. Legal. Aí quanto que a gente consegue pensar? Bom, vamos colocar uma média aí de perda. E aí é que eu falo que entra a disciplina da própria pessoa. Por exemplo, dá para ele chegar nesse resultado se ele se esforçar demais em 3 meses. É mais do que 4 quilos? É mais. Por exemplo, vai ser menos 4 no primeiro mês, ou menos 5 no primeiro mês, menos 4 no segundo mês, isso daqui já dá 9, e ele vai ter que chegar a menos 6. Menos 6, menos 7 aqui, menos 7 aqui, menos 5 aqui, e menos 2 aqui, quilos. É fácil perder isso?
em 7 quilos de gordura por mês? Não, não é fácil. Não é fácil. Dá para chegar nessa quantidade de perda? Dá. A pessoa vai sofrer bastante, né, nesses 3 primeiros meses? Dá. Vai sofrer um pouquinho, sim. Só que dá para chegar nesses menos 15 de gordura. Ou seja, em 3 meses, se é uma pessoa que já treina bem, se é uma pessoa que já se alimentou bem por algum tempo, só está um pouco desregulado naquele momento, só precisa fazer alguns ajustes. Se a pessoa é disciplinada e sabe o que fazer, ela consegue chegar nisso aqui em 3 meses? Sim. Isso daqui é o que eu faria para a maioria dos alunos? Não. Por quê? Porque a pessoa, primeiro de tudo, normalmente para ela estar com 25% de gordura, quer dizer que ela não está tão disciplinada no momento. E quer dizer que se eu forço demais, eu estou colocando um exagero nela, eu estou colocando muita pressão, né? Então, o que seria o ideal? Bom, ele quer perder isso daqui, né? Legal. Vamos pensar em perder 2 quilos por mês de gordura por mês, que é o mínimo. É o mínimo. Legal. Em quanto tempo ele chegaria aqui? Se você perde 2 por mês, em 7 meses aproximadamente, vamos, se for 2, em 8 meses, 7 meses e meio, ele consegue. É o dobro do tempo? É o dobro do tempo. Só que pensando que é uma pessoa que está razoavelmente disciplinada, está começando ainda, dá para chegar? Dá. Pessoa não criando, não vou colocar não totalmente disciplinada, criando o hábito de treino, criando o hábito de treino e dieta controlados. Só que normalmente as pessoas normais, elas querem fazer isso? Elas querem chegar em 7 meses e meio? Não. Elas querem fazer o que a primeira pessoa fez. Elas querem chegar em 3 meses. De 25%, elas querem chegar em 10 em 3 meses. É possível? É o mais comum? Não. Se a pessoa fizer algo acima do comum, ela fizer a mais, ela vai conseguir chegar? Vai. O que eu falo de fazer a mais? É realmente ser disciplinado nesse ponto. Mas o que eu não gosto é desse extremo de não, você não pode fazer isso, porque isso acaba gerando uma ansiedade gigantesca na cabeça da pessoa. Em 7 meses e meio, ela vai conseguir ter tantos resultados de diminuição de gordura, e em 7 meses e meio é muito possível que ela vai ganhar muita massa magra também. Mesmo que ela mantenha aqui o peso dela, 100 quilos. Né? A gente está dando esse exemplo que a pessoa vai manter o peso aqui na balança. Então, em 7 meses e meio. E aí vamos pensar que ela agora está conseguindo se manter ali em média, na média. Uma pessoa média já criou o hábito dos exercícios, que na realidade o hábito do exercício em comparação da alimentação, ele é relativamente mais fácil, é você ter disciplina de ter um horário para ir lá e treinar e saber o que fazer e como fazer. Não tem erro. Agora, a alimentação, por mais que você saiba, eu entendo, ela é mais difícil. Isso eu já fiz várias pesquisas, várias vezes, em Telegram, em Instagram, em outros perfis também, e existem artigos também. O exercício, ele é mais fácil de se manter uma consistência do que a alimentação. Principalmente porque na alimentação, muita gente ainda tem um pensamento restritivo, de pode, não pode. O que acaba gerando momentos de nervosismo, de remorso e tudo mais. Efeitos rebote, de querer comer mais. Tá. Legal. Então, a pessoa já criou o hábito de exercícios. Só falta ajustar a alimentação. Legal. Essa é a média das pessoas. Legal. Uma pessoa média, vamos supor que ela chegou em
em média, 4 quilos de gordura por mês. Em quanto tempo ela consegue chegar aqui? Em 4 meses. Você vê, ela não vai chegar em 3 meses, ela não vai chegar em 7 meses e meio, o que já é um pouco mais, mas ela vai chegar em 4. É um mês a mais daquela pessoa que foi muito, muito disciplinada. Isso é algo ruim? Não, não. Isso é algo totalmente acreditável e totalmente mais tranquilo de se fazer. Mas o que acontece? Ao invés da pessoa querer ficar na média, a pessoa. E como que se fica na média? Para você ficar na média, basicamente, é você fazer o básico bem feito. É assim que chega na média. Aí, é claro, se você quiser chegar em resultados acima da média, aí a gente for pensar não somente em resultados estéticos, mas resultados de performance, aí a gente não pensa pura e simplesmente em ficar na média. Aí a gente quer realmente subir de nível, aí a gente realmente vai pensar em resultados acima da média. Legal. Só que estar na média aqui é ruim? Não, porra, em 4 meses você consegue sair de 25 quilos de gordura e ir para 10. Se você conseguir manter essa média aqui de 4 meses de redução de 4 quilos. E é claro que não necessariamente você vai perder 4, 4, 4, 4. Você vai perder um pouquinho mais no primeiro, um pouquinho menos do que o primeiro no segundo, e assim vai. Só que aí é a importância do papel do nutricionista nesse déficit, nesse trabalho, que é manter o déficit calórico, por mais que a pessoa esteja melhorando a performance. Então, o nutricionista, por vezes, pode pensar em, óbvio, sempre conversar com um profissional de educação física e falar: bom, eu subi um pouquinho a caloria, só que você vai aumentar a performance dele no treino, você vai aumentar o gasto energético dele no treino. Que foi o que aconteceu comigo. O meu déficit de 300 calorias se transformou em muito mais. Por quê? Porque eu conseguia progredir meu treino. Por isso que não adianta necessariamente, não está errado, mas você fazer menos 1.000 calorias por dia, chegar em menos 7.000 calorias por semana, e isso vai dar aproximadamente menos 4 quilos por mês. Se a pessoa aqui com menos 1.000 calorias, ela não se exercita tão bem, ela não tem um hábito tão bom. Então, se o gasto energético dela já não está tão acima, não adianta você fazer um déficit calórico de 1.000 calorias no dia. E é claro, isso daqui eu estou falando matemática. Quando a gente está falando realmente de um corpo funcionando, é um pouquinho diferente. Nosso corpo, ele não que ele vai entrar em efeito platô, não. Mas o nosso corpo ele vai tentando modular tudo isso. Nosso corpo ele vai percebendo que a gente está perdendo ali, ele fala, opa, peraí, eu estou perdendo gordura. E para ele não é tão interessante perder gordura. Por quê? Porque gordura é energia. Ele não quer perder energia, ele quer estocar energia. Vai que você precisa daquela energia. Vai que ele precisa. Então, legal. Quando a gente for pensar em criação de meta real, então a gente pensa em menos 2 a 4 quilos de gordura corporal no mês. Legal. E agora vamos dar parâmetros que são importantes e que aí é muito mais a disciplina suas. Eu vou dar algumas perguntas que vocês podem fazer a vocês mesmos semanalmente para que vocês possam metrificar tudo isso, para saber se vocês estão ou não chegando mais próximo do objetivo de vocês. Tá? Então, primeiro de tudo, quando a gente pensa em um objetivo definido, que é tô dando um objetivo bem claro aqui para vocês, mas é claro, vocês podem criar um objetivo maior ou até menor para vocês. Menor do que isso aqui, eu não acho interessante. Por quê? Porque o resultado ele vai ser mais lento, claro, só que
você não fica tão feliz. Você vai treinar muito, você vai comer bem em alguns momentos não, para você chegar no final do mês, olhar na avaliação e vai falar: nossa, parece que eu estou igual. Aí você vai falar: putz, eu treinei tanto, eu fiz tão certinho nos momentos, na semana, mas no final de semana eu errei tanto. E mesmo assim eu não cheguei num objetivo, tipo, em um mês que foi legal. E aí você vai sentir que você não fez nada. E não estou falando que isso é ruim. Não, pelo contrário, você melhorou. Só que eu estou falando que a maioria das pessoas não vai se sentir contente com isso. Mas está tudo bem, porque a gente tem que pensar que, mesmo pouco, você evoluiu. Mesmo que seja uma evolução de melhorou técnica do exercício, para poder depois progredir em carga, para depois progredir em volume, melhorou técnica, melhorou a disciplina do horário dos treinos. Isso daqui já é muito bom. Melhorou a organização, melhorou o sono. Por mais que você pode ser que esteja abaixo disso daqui, você com certeza vai melhorar vários outros parâmetros. E agora, se a gente quiser realmente melhorar e ficar pelo menos aqui, então realmente a gente tem que ter uma disciplina um pouco maior. Precisa ser a disciplina 100%? Bom, se você tiver 100%, você vai ter 100% de resultados. Já falei isso várias vezes. Conforme você vai abaixando, você vai tendo a mesma coisa. 80, a mesma coisa. Legal. E agora, de maneira prática, o que a gente sempre tem que pensar? Quando a gente cria uma meta, a gente tem que criar algo que é muito importante, que vem antes de se planejar para fazer tudo isso. É uma coisa muito importante. E pode parecer meio clichê falar isso, mas é sonhar. Tem muita gente que sonha em ter um corpo legal, mas muitas mulheres sonham em poder vestir um biquíni e se sentir confortável com o corpo delas. Muito homem se sente sonha em poder tirar a camiseta para ir caminhar na rua, para poder tomar um sol, para não ficar marcado. Muito homem se sonha em poder colocar uma sunga no final do ano e poder ir tomar sol na praia também. Ou sonha em, por exemplo, quando estiver com um parceiro, com a namorada, com a namorada, e não sentir vergonha do próprio corpo. Muita gente sonha com um corpo melhor. Esse é o primeiro passo, é o sonhar. É o sonhar e você saber o porquê que você quer. Para que você quer aquilo? Para que você quer perder 2 a 4 quilos de gordura no mês? Para que você quer perder mais do que isso? É só pela saúde? É muito importante pela saúde, sim. Mas pensa, por que você quer aquilo? E de verdade, aí é algo muito mais pessoal. Por que você quer chegar nesse resultado? E aí, depois de sonhar, a gente tem que fazer uma coisa que é muito mais importante também, que é planejar. E depois de o que é essa fase do planejar? Essa fase do planejar ela é essencial. E muita gente quer pular essa parte. A pessoa sonha e aí ela já vai direto para a realização. Só que se você não se planeja para fazer isso, você vai fazendo tudo isso de maneira atropelada. E tá errado? Bom, na minha visão, você, ao invés de ficar só planejando e nunca executar, você também não vai chegar em nenhum lugar. Então, você deve sim planejar, mas você deve também realizar. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, principalmente dentro do planejar, é feito é melhor do que perfeito. Então, começa. Por quê? Você vai errar, principalmente no começo. E como que a gente acerta? Errando. Então, como que a gente chega no resultado? Errando, tentando, testando.
testando o melhor horário para a gente treinar, testando os melhores horários para se alimentar, testando as melhores rotinas para nós mesmos. Porque, por exemplo, o que acontece às vezes com alguns profissionais é o profissional monta a dieta perfeita, mas aquela dieta perfeita não se adequa ao dia a dia do aluno. Então não é a dieta perfeita, porque tem que se adequar. É a dieta que se adequa ao aluno e não o aluno que se adequa à dieta. A mesma coisa o treino. Eu posso montar o treino perfeito para vocês. Vou falar, beleza, esse treino aqui, ele é feito, só que assim, você vai ficar 1 hora e 40 minutos treinando na academia. E a pessoa fala, Lucas, mas eu tenho meia hora para treinar por dia. Eu não consigo treinar mais. Vai ser o treino perfeito? Não. A perfeição não existe. Nada é perfeito. Na Terra, nada é perfeito. Então, o que a gente precisa feito é melhor do que perfeito. Começa. Então, sonhar é muito importante. Se imaginar, é colocar, caso você queira, na parede, se fazer um planejamento daquilo lá. E realmente você colocar, eu quero chegar nisso em tanto tempo. E eu vou me esforçar para chegar nisso em tanto tempo. O que eu criei? 30 dias, eu não coloquei nada na parede, no meu caso. Mas eu sabia que se eu fizesse tudo certinho, eu chegaria no resultado. Mas pode ser que para você seja importante a visualização do sonho. A visualização de onde você quer chegar. Imprime a foto do corpo que você quer chegar, de um corpo que você quer chegar, imprima uma foto de rosto sua, recorta a cara e cola no corpo. É óbvio que você não vai ficar igual, porque nenhum corpo é igual ao outro. Mas você vai olhar para aquilo lá e falar, eu consigo chegar. Não necessariamente você vai ficar com exatamente aquele corpo, que não vai. Mas você vai visualizar aquele sonho. Você vai visualizar. E é claro, você não precisa fazer necessariamente esse sonho somente com corpo. É que aqui a gente está dando esse enfoque, mas você pode fazer isso com o que você quiser na vida. Então, legal. E agora vamos para a prática real. Como fazer isso? Existe um negócio chamado planilha dos sonhos. E aí, quando a gente pensa em planilha dos sonhos, a gente vai pensar em alguns parâmetros. Que é, a gente vai pensar, qual o sonho que eu quero chegar? Legal. Além de qual sonho, qual o custo desse sonho? E o custo, eu não estou falando necessariamente de dinheiro, tá? Eu estou falando do custo de tempo, do quanto eu vou precisar me esforçar, dos horários que eu vou precisar fazer determinadas coisas para chegar nesse sonho. Além disso, o RMN. Qual é o mínimo que eu preciso fazer para chegar nesse sonho? O que é o mínimo que eu preciso fazer para chegar nesse sonho? Por exemplo, o meu sonho, a minha meta para esse ano de 2021 é eu ir morar sozinho. Eu, até o final do ano, ir morar sozinho. Nesse momento, eu ainda não estou fazendo, já morei em repúblicas e tudo mais, mas sozinho, ainda não. E aí você pode falar, nossa, Lucas, mas você tem 25 anos. Pois é. Já está na hora, já há muito tempo, de eu ir morar sozinho. Mas hoje em dia a gente vê, por exemplo, adultos, entre aspas, porque eu acredito que para a gente realmente crescer, a gente tem que acabar saindo da casa dos pais, a gente tem que colocar o pezinho na água e bater muito a cabeça sozinho. E isso, é claro, depende muito de pessoa para pessoa, mas a gente amadurece demais quando a gente começa a errar sozinho. Quando a gente está numa zona, Lucas, eu morando com a minha mãe, é uma zona de conforto para mim. É confortável. Tem comida, tem roupa lavada, tem tudo. É confortável. Só que nós devemos sair da zona de conforto para crescer. E aí a gente se coloca numa zona que não é tão interessante. Só que depois, se a gente faz certinho, essa zona de conforto, ela vai se ampliando. E aí, é claro, a gente tem sempre que ir melhorando um pouquinho. E aí, esse RMN, por exemplo, dentro do meu custo, né, nesse sonho que eu tenho, seria quanto eu
É o mínimo que eu preciso para poder fazer isso. Quantos, por exemplo, alunos de consultoria eu preciso ter? Quantos alunos de personal eu preciso ter? Para que minimamente eu possa pagar aluguel, pagar as contas, tudo certinho. É o mínimo. E aí a gente pensa em soluções. Todo problema, guardem isso, todos os problemas têm solução. Todos. E aí a gente vai pensar em solução tradicional ou a gente vai pensar em uma solução criativa. Uma solução criativa. O que é a solução tradicional? Bom, a solução tradicional seria, por exemplo, eu ir em uma academia, pegar vários empregos ou alunos de personal e chegar nesse percentual aí e realmente conseguir bater ou fazer um concurso público. Essa é a solução tradicional, é a solução que a maioria das pessoas pensa. Qual foi a minha solução criativa? Melhorar a minha consultoria online, melhorar e aumentar a minha consultoria online, empreender e não ir para a linha do CLT, e não tem nada errado com o CLT, mas para chegar nesse objetivo. Isso é uma solução criativa. Vender um produto, fazer um Uber, é uma solução criativa, é diferente. Mas eu, Lucas, não quero sair da minha área para chegar nesse objetivo, na minha área de educação física, na minha área de cuidado à saúde. Então, fazer um Uber seria uma opção? Bom, tem gente que aluga o carro por dia para fazer Uber e mesmo assim faz muito dinheiro. Consegue alugar o carro, consegue ganhar dinheiro com Uber. Então, é uma solução criativa? É. Então, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa para chegar nos objetivos. Por exemplo, pensando no emagrecimento, o sonho, quero chegar em 10% de gordura corporal lá em 4 meses. Meu sonho, legal. Chegar e vestir aquele biquíni, vestir aquela roupa. Qual é o custo? Horas de treino, horas de alimentação, vários dias de disciplina. Qual que é o RMN? Deixar de comer, por exemplo, meu custo mínimo ali. Deixar de comer nas quantidades que eu quero os alimentos que eu gosto. Inicialmente, qual seria a solução tradicional? Tentar fazer sozinho. Qual seria a solução criativa? Ou outra solução tradicional? Ir fazer aeróbico na rua, caminhada na rua. É uma solução tradicional, é o que muita gente tenta fazer, sozinho. Uma solução ainda tradicional, pegar e pagar um personal trainer presencial, sem contratar uma nutricionista, sem investir numa nutricionista. Ou uma outra solução tradicional, ir diretamente somente com a nutricionista. Não estou falando que não vai ter resultado. Vai. É uma solução tradicional. Resolve o problema? Resolve. Qual uma solução criativa? Uma consultoria online junto com uma nutricionista. Ou uma consultoria de treino. É algo diferente do tradicional. E um outro ponto que a gente deve pensar é qual o menor passo? Qual é o menor passo que eu devo dar para começar a chegar nesse objetivo? Bom, o menor passo que eu precisaria aqui nesse sonho seria ajustar minha alimentação. Por quê? Porque o emagrecimento ele é principalmente alimentação. O menor passo, ajustar minimamente e aprender um pouco sobre alimentação. Então, algo, por exemplo, de custo. Você vai ver vídeo no YouTube, você vai ver bons Instagrams de profissionais bons. Você vai consumir tudo que você pode. Não estou falando para você acreditar em tudo. A gente sempre tem que pensar e dialogar com a possibilidade de que algum profissional ali ou alguma pessoa que você assistiu não está falando tão a verdade, ou que, por mais que a pessoa acredite que seja verdade, aquilo não foi tão bem fundamentado ainda. Ver a opinião de vários profissionais. Por quê? Isso é o menor passo e você não está gastando absolutamente nada. É você assistir, é você usar um pouco do seu tempo para realmente aprender um pouco mais sobre isso. Sem gastar absolutamente nada. Você pode baixar e-book gratuito, você pode
mandar mensagem para alguns profissionais fazendo perguntas. Aí, por exemplo, você já quer ter um custo um pouquinho maior, né? Comprar um e-bookzinho mais barato, de receitas, alguma coisa. Você vai dando passos em torno. E aí, um passo já um pouco maior é realmente chegar num ponto que vocês chegaram, que é estar numa consultoria, estar com uma Nutri. Isso daqui vai aumentar demais a sua evolução. Você vai, por exemplo, você estava evoluindo assim. Você vai aumentar e você vai evoluir, ó, daqui para cá. Vai ser uma subida. Por exemplo, se daqui para cá você subiu isso aqui, daqui para cá, ó, você vai subir mais rápido. Então, a gente tem que pensar sempre, tá, legal, qual que é o menor passo que eu tenho que dar e o que eu posso fazer para acelerar isso? O que eu posso fazer para tentar chegar nesse resultado um pouco mais rápido? Porque quando você vai chegando nas soluções tradicionais, aí você fala, tá, legal, mas e agora? O que eu posso fazer de criativo para chegar na mesma solução? Por exemplo, uma solução tradicional de muita gente aqui, pensando em perda de gordura, é, eu vou comer menos e vou tomar chá emagrecedor. É uma solução tradicional para muita gente. Vai funcionar no longo prazo? Não. Mas é uma solução tradicional. Tá, legal. Então, a gente pode criar isso daqui, essa planilha dos sonhos. Outro ponto aqui. A gente tem sempre que estabelecer metas. Depois desse estabelecimento de metas, monitorar o comportamento. E depois de monitorar esse comportamento da meta, avaliar o progresso. E como que a gente faz isso? Bom, quando a meta já está estabelecida, qual realmente você quer chegar, você vai monitorando o seu comportamento diante dessa meta. Se você está se comportando da maneira que você deveria se comportar para chegar nesse seu objetivo nesse tempo que você estipulou. E aí você vai avaliando o seu progresso. Opa, nesse mês aqui não foi tão bom. Nesse mês aqui, se eu quiser chegar nesse objetivo, vou ter que correr um pouquinho mais. Mas você tem que ter a noção que você vai chegar naquela meta. Não existe o não irei chegar. Vai chegar. Mas você vai realmente se monitorando e vai avaliando se você vai chegar nessa meta. E aí, quais perguntas você se faz para você saber se você está chegando nessas metas ou não? A primeira é, como foi a minha semana anterior? Como que foi? Como que você mesmo pode fazer essas perguntas, tem um caderninho ali, o que for, na parede, e se fazer essa pergunta semanalmente. Como foi a minha semana anterior? Na minha semana anterior, eu falei que eu ia fazer 5 treinos e eu fiz 2? Eu fiz 1. Eu falei que eu ia me alimentar direito todos os 5 dias, todos os 7 dias, e eu me alimentei realmente bem, bonitinho, somente 3. Como foi a minha semana anterior? Segundo, estou me aproximando ou me afastando dos meus objetivos? Esse é um ponto importante. O que você está fazendo semanalmente, você está se afastando ou você está se aproximando do objetivo? Por exemplo, se o seu objetivo é perder de 2 a 4 quilos no mês, e para fazer isso, você precisa, por exemplo, fazer 5 treinos de musculação na semana e estar em déficit calórico. Legal. E você vai se alimentar bem pelos 7 dias na semana. Legal. E aí você, nessa semana, você se alimentou bem 3 vezes na semana e fez 2 treinos. Você está se aproximando ou se afastando dos objetivos? Bom, se mesmo assim, você analisando, olhando no espelho, você analisando ao longo do mês, você ainda teve resultados, por mais que tenha feito menos do que deveria, mas você ainda teve resultados,
você ainda está se aproximando. Legal? Mais devagar, mas está se aproximando. Mas dentro do tempo que você colocou, você está se aproximando? Tá. Só que, como está menos, você aumenta a velocidade. Você fala, opa, vou precisar um pouquinho mais de disciplina nessa próxima semana, nesse próximo mês, para conseguir chegar minimamente nesse meu objetivo nesse tempo. Outro ponto. Quais foram meus maiores obstáculos nessa semana? Quais foram meus maiores obstáculos? Meu maior obstáculo foi realmente treinar. Meu maior obstáculo foi que nessa semana eu tive várias provas na faculdade. Nessa semana, meu maior obstáculo foi que eu tive 3 aniversários na mesma semana. O que não quer dizer nada, você pode se controlar mais esse ponto. Mas foi um obstáculo para você naquela semana. Meu maior obstáculo foi nessa semana que teve feriado e eu não consegui treinar. E por conta disso, eu acabei comendo demais em um dia, e aí no segundo eu fiz o já que, e continuo comendo tudo errado. Isso é um obstáculo. Outro ponto. Agora, como eu posso melhorar? Isso é importante. Tá tudo bem você ter vários obstáculos aqui na semana. Mas como que você pode melhorar? O que você faz caso isso aconteça de novo? Para você melhorar? Para que isso não aconteça novamente? Qual a solução para isso? Quinto ponto. O que eu posso celebrar da semana passada? Isso é muito importante, sabe por quê? Porque a gente comemora tão pouco as nossas vitórias. Eu vejo muita gente reclamando tanto da dificuldade. Nossa, essa semana foi tão ruim. Nossa, esse mês eu não comi tão bem. Esse final de semana, nossa, exagerei tanto. Só que você não comemora quando você fez a semana direitinho. Você não comemora quando você melhorou a técnica de um exercício que você, no mês passado, logo no começo, não sabia nem fazer. E agora você sabe. E agora você só vai progredir. Você não comemora isso. E é importante. Existem alguns autores, né, de desenvolvimento pessoal que utiliza muito essa palavra, esse conjunto de palavras chamado pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias são muito importantes na nossa vida. Porque para a gente chegar numa grande vitória, a gente vai ter muita paulada pela frente. A gente vai errar bastante. Porque para a gente evoluir, não é uma linha reta para cima. A gente vai ter momento que a gente vai evoluir, vai ter momento que a gente vai involuir um pouquinho, mas que depois a gente vai subir de novo. Se você, por exemplo, vê o mercado de ações diariamente, você é uma pessoa que faz day trade, por exemplo, o preço das ações varia o dia inteiro. Você pode comprar uma ação logo no começo do pregão e no final do pregão ela está R$ 2, R$ 3 mais caro. Ou às vezes ela dobrou o preço, ela custava R$ 2, ela custa R$ 4 agora. Pode não parecer nada, mas quando você compra um valor, quando você compra uma quantidade grande, dobrou de preço. E ela varia ao longo do dia. Só que se você analisar, por exemplo, ao longo do ano, se você analisar ao longo de 10 anos, você vai ver a evolução da empresa, você vai ver a evolução de tudo que aconteceu ali. Por exemplo, se você pega algumas empresas, por exemplo, a Amazon, por muitos anos, a Amazon não dava lucro. Não dava lucro. A Amazon já trabalhou por vários anos no prejuízo. E hoje, o Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo. Essa celebração das pequenas vitórias é muito importante. A gente tem que entender que a gente vai ter sim momentos de erros, não de derrota. Porque erros é quando a gente pura e simplesmente erra
desvia do curso, mas depois a gente acha uma solução para aquele problema, por mais que às vezes demore um pouco mais, mas a gente resolve, porque todo problema tem uma solução. A gente resolve e volta para o curso. Legal. E o que seria o, a desistência? Aí sim é algo que a gente não pode fazer. A desistência não é legal. Por quê? Porque você está pura e simplesmente desistindo de algo que é o seu sonho. Por isso que é importante a parte do sonhar. Por isso que o sonho. Ah, eu apaguei aqui já. Por isso que o sonho é muito importante. Por isso que a parte do planejamento é muito importante também. Mas também a gente não pode se planejar de, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Vou começar na segunda. Não, começa amanhã. Você vai começar da maneira mais certa, mas já começa amanhã. Já começa, por exemplo, ó, eu disse que eu iria começar uma nova rotina e tudo mais, e comecei a fazer a programação e organização dos meus dias a partir do dia 4. E eu comecei a me organizar pro dia 4. Só que nessa semana anterior agora, eu já comecei a fazer um pouco da rotina que eu iria começar a partir do dia 4. Por quê? Porque eu sabia que ao longo dessa semana que passou, eu iria errar. Ia ter momento do meu dia, por exemplo, que eu não iria conseguir fazer o que estava programado. Por quê? Porque é um momento que eu me disperso mais, porque é um momento que às vezes algum aluno me chama, porque é um momento que às vezes eu me sinto mais confortável estudando e não necessariamente respondendo aluno. Ou um momento que, por exemplo, eu prefiro responder alunos do que estar estudando. Um horário também que eu posso me desconectar um pouco e conversar também, ter esse momento social, que também é importante no nosso dia. Porque, como eu falo, a gente tem que ter um equilíbrio na vida também, tá? Não é só, a vida não é só trabalho, trabalho, trabalho. A vida não é só isso. A gente não deve viver para trabalhar, mas a gente deve trabalhar para viver. Então, nesse meu caso, óbvio, a gente vai ter metas, a gente vai ter objetivos, a gente vai ter sonhos. Mas a gente também deve ter equilíbrio. E algumas pessoas falam, não, para você chegar em resultados extraordinários, você não deve ter equilíbrio na sua vida. Tudo bem, é um posicionamento deles. O meu posicionamento é que eu, por mais que eu queira uma vida extraordinária e tudo mais, eu não quero abrir mão da minha sanidade mental. E tá tudo bem. E aí muitos coaches, life coaches, ou cara que querem falar muito de dinheiro e tudo mais, não se torne uma pessoa medíocre, porque você vai ficar na mediocridade se você estiver ganhando 10 mil, 20 mil reais por mês. Porra, o salário mínimo é R$ 1.000. Se você está ganhando 10, 20 mil por mês, você está ganhando 10, 20 vezes a mais do que muito brasileiro. A questão é, se você está ganhando 10, você está gastando 15. Aí é um problema. A questão é se você está ganhando 20 e está gastando 50. Aí é um problema. Mas isso não é ter uma vida medíocre. É você ter a vida que você escolhe para você. Agora, se você quer ganhar milhões por mês, é óbvio que você vai ter que fazer mais. Por quê? Porque isso não é o que acontece com a maioria das pessoas. Agora, o que eu estou falando para vocês, em questão pelo menos de resultados aqui pensando em saúde do corpo, estética do corpo, é que não fiquem na neura de querer chegar ao extremo de vocês. Porque quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em saúde de corpo, mente e alma. Espírito, podem chamar como quiser. Então, quando a gente pensa no equilíbrio desses três, na minha opinião, é onde você encontra um equilíbrio para a sua vida e você começa a se sentir bem. E aí você vai trabalhando conforme você vai dando prioridade na sua vida em algum momento. Por exemplo, nesse momento eu quero me focar um pouquinho mais em aprender mais sobre a mente, mas a gente sempre tem que estar evoluindo. A gente não deve realmente estagnar. Não estou falando que seria isso seria uma vida medíocre, não. Não. Mas a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas, a gente tem que estar sempre tentando evoluir minimamente possível.
nos âmbitos do que a gente se coloca como meta. Por isso, criar metas é importante. E aí vem a sexta e última pergunta. Como estou me sentindo com meus projetos? Por exemplo, em um momento da minha vida, eu fui fazer um coach, por isso que eu falo que nem todo coach é ruim. Foi um coach específico, que era um coach coach financeiro. E esse coach financeiro era com um contador, um ótimo contador. Adoro ele, ganhei até um livro dele, que ele faz parte ali, e achei muito interessante. E quando eu comecei a fazer o coach financeiro, a gente fez em determinado ponto algo chamado Roda da Vida. E aí, por exemplo, eu via que o meu objetivo naquele momento que eu fui procurar ele era um objetivo financeiro. Legal, eu cheguei lá procurando ele para um objetivo financeiro. Só que eu saí de lá com um objetivo muito maior, com uma ambição muito maior. E não pura e simplesmente algo financeiro. Mas eu saí de lá com um projeto maior de vida, com um projeto de equilíbrio de vida. Porque foi lá, por exemplo, que eu percebi com ele, naquele momento, que eu queria me ajudar a melhorar a minha vida, não era eu ganhar mais dinheiro, era eu ter equilíbrio na minha vida. Era eu conseguir equilibrar vários pontos. Quando a gente fazia essa roda da vida, e aí vocês podem pesquisar, vocês conseguem achar na internet, roda da vida, se quiserem imprimir, e aí vocês escolhem entre 0 a 10 e pinta aonde você acha que você está naquele ponto ali. Você pode fazer isso semanalmente, mensalmente. Se você for avaliar dessa maneira aqui, como avaliação semanal, você faz isso semanal. E aí o que eu percebi que naquele ponto financeiro eu estava melhorando, mas eu estava melhorando mais devagar. Agora, a partir do ponto que eu comecei a fazer o coach financeiro com ele também, eu melhorei em outras partes da minha vida, ressignificando outros momentos da minha vida. E a gente nem conversava tanto sobre isso. Mas aquilo foi importante para, mesmo que eu não estivesse chegando naquele meu objetivo naquele tempo, o que me deu um desvio de rota um pouco, né, diferente, mas eu estava me sentindo bem com o meu projeto. Por mais que eu não estivesse andando tão rápido quanto eu gostaria com ele, mas eu estava me sentindo bem com ele. Não adianta nada também você pensar em chegar naquele objetivo tão rápido ali se você não está se sentindo bem em fazer parte daquele projeto, em fazer aquele projeto naquele tempo. Porque aí você para, e aí você pode, é claro, sempre conversar comigo ou conversar com os profissionais que te acompanham e pensar assim: bom, eu estou chegando no meu objetivo, mas eu não estou feliz com isso. E tá tudo bem. Eu não estou me sentindo bem fazendo isso. E tá tudo bem. Então, a gente tem que estar, sim, se sentindo bem. Por exemplo, quando eu comecei a emagrecer, né, nesse mês aí, como foi a minha semana anterior? Eu ia fazer avaliação semanalmente ali. Eu via que na semana anterior, em comparação à outra semana, eu estava melhorando. Teve uma semana para outra que eu melhorei menos, mas mesmo assim melhorei. E aí, quando eu melhorei menos, eu falei: opa, peraí, eu estou me aproximando do meu objetivo, mas menos rápido do que eu gostaria. O que eu fiz na outra semana? Intensifiquei mais o meu objetivo, foquei mais. Qual foi o meu objetivo maior, o meu obstáculo naquela semana? Naquela semana em específico, que eu melhorei menos, foi que eu tinha ficado um pouco mais nervoso naquela semana. Tinha tido alguns momentos difíceis naquela semana. E a gente vai ter esses momentos. E aí, como eu podia melhorar? Bom, basicamente, tendo mais disciplina e não errando tanto. O que eu podia celebrar naquela semana, na comparação à semana passada? Eu celebrei que, mesmo tendo melhorado menos, eu melhorei. E como eu estava me sentindo com aquele projeto? O Emagreça Comendo Doce, naquele mês, estava me sentindo muito bem. Por quê? Porque de um mês para outro, eu mudei drasticamente o meu corpo. Em um mês. Em um mês. E agora, eu não estou falando para vocês pensarem em um projeto de um mês.
Mas como que você está se sentindo no projeto atualmente? Como vocês estão se sentindo e como vocês vão se sentir com as metas que vocês vão traçar para o ano de 2021? Façam a vocês mesmos essas 6 perguntas aqui, ó, e coloquem metas que sejam realmente acreditáveis para você mesmo. Não adianta nada, é óbvio, a gente tem que ter meta ambiciosa. Se a gente cria uma meta tipo, eu quero diminuir meio quilo por mês, mas não é uma meta ambiciosa. Você vai continuar na zona de conforto. Pensem em equilíbrio da vida de vocês, equilíbrio de verdade, equilíbrio mental, espiritual e corporal. Equilíbrio. De maneira simples, equilíbrio. Espero que tudo isso tenha sido muito prático para que vocês possam avaliar se vocês estão acertando, se vocês estão errando, o que vocês podem melhorar, e não só no objetivo de saúde, mas da vida como um todo. E aí, é claro, vocês podem utilizar essa aula para a criação da meta que você quiser. Vocês podem utilizar essas 6 perguntas para a meta que você quiser. Gente, agradeço demais por quem esteve aqui na aula, agradeço demais por mais uma aula aqui com vocês. Fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau, tchau.